Então, a gente iniciou o trabalho com vocês falando de que o que mais acontece, o que mais tira o nosso tempo são quebras de equipamentos, da estrutura, de máquinas que nós utilizamos. E que uma boa parte do dia nosso de gerente é em função de consertar esses equipamentos, materiais ou instalações ou de pegar peças para que elas sejam consertadas. É isso que uma boa parte do dia nós estamos fazendo. E nós vamos trabalhar agora, e nós começamos a trabalhar com vocês, o conceito de que esse programa de manutenção, ele tem aquelas lógicas que o Henrique passou de uma maneira muito clara para nós, que basicamente foi a seguinte: olha, afine o olho das pessoas, façam com que todos comecem a enxergar se o equipamento tem ou não defeito. Que jeito que eu faço isso? Por meio de um checklist. Se nós combinarmos com as pessoas o que nós vamos olhar antes e depois da utilização de um equipamento ou de uma máquina, nós estamos afinando o olho das pessoas a enxergar, todas as pessoas que utilizarem aquele equipamento, enxergar da mesma maneira. É isso que o checklist faz. Faz com que as pessoas entendam que seja problema. Bom, não adianta problema na máquina, no equipamento. Não adianta só isso. Nós trabalhamos com elas para que elas comecem a anotar estas anomalias. Anotou essas anomalias, por que nós vamos anotar? Para que os responsáveis por trabalhar no conserto, na correção, nós estamos falando primeiro na correção da máquina, tem uma sequência lógica. E nós vamos ver o painel, como que nós priorizamos, como que nós damos uma sequência lógica, o Henrique já explicou isso para vocês, para que a gente possa consertar rapidamente, fazer aquele equipamento, aquela máquina voltar a funcionar. Só que isto pode acontecer com uma certa frequência, então essa máquina volta a quebrar, esse equipamento volta a quebrar, volta a dar algum tipo de problema, e a gente muitas vezes pode esquecer. Para isso, nós criamos uma ficha. Cada máquina, cada equipamento tem uma ficha. E esta ficha é que nem se fosse a ficha da vaca, a ficha do talhão. Quantas vezes eu já passei defensivo? Qual defensivo eu passei? Qual foi a data que eu passei? É a ficha médica nossa quando nós chegamos a um consultório, pessoal. E aí nós começamos a entender a frequência de problemas que aquele equipamento está causando no nosso negócio. Por que a gente tem essa ficha? Porque a hora que nós começamos a entender a frequência que esse equipamento nos dá problema, nós temos muito mais clareza de qual seria o tempo para que eu executasse uma manutenção preventiva. Ou seja, antes de quebrar. Antes de quebrar. Nós podemos executar uma manutenção preventiva pela recomendação do fabricante. Por exemplo, igual carro, a cada 10 mil quilômetros você leva para fazer a revisão, a cada 12 mil, a cada 20 mil, depende do carro. E o fabricante diz, olha, a cada 6 meses, você faz uma revisão no seu equipamento de ordenha. Você faz uma revisão nas suas resistências do boiler de aquecimento de água. E assim por diante. Uma outra maneira, quando a gente não tem essa indicação, é nós começarmos a olhar a ficha da máquina. E esta ficha começa a dizer para nós que equipamento eu preciso de manutenção preventiva e de quanto em quanto tempo. Aí vocês montaram realmente o que a gente chama de um programa de manutenção da fazenda, do negócio de vocês. E isso faz com que tenha menos anomalias nesta área de quebras de máquinas e equipamentos. Agora eu preciso tentar organizar e enxergar como que eu previno. Este é o grande negócio. É prevenir que aquele equipamento, a hora que eu preciso dele, quebre. E esta prevenção,
nós temos que estar com ela também de uma maneira visual, de uma maneira fácil, para que as pessoas possam entender. Esse aqui, ó, isso aqui eu até bati a foto esses dias, né, Henrique? Esse é o nosso painel de manutenção de máquinas, equipamentos e instalações, que está na oficina. Olha como é que ele está com poeira, e ele tem post-it. Nós começamos com ele há 1 ano, há quase 1 ano atrás. Começamos com ele em dezembro, neste formato, em dezembro de 2020, que estão aqui ainda os post-its. O que tem nesse painel, pessoal? Nesse painel tem espaço, ou seja, essas linhas, onde eu vou colocar equipamentos, máquinas, instalações daquela UGB. O que eu preciso olhar para fazer a manutenção daquele meu sistema. Além disso, eu tenho os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Aqui, cada post-it rosa desses aqui, ó, é o mês que eu tenho que fazer a revisão daquele equipamento aqui, ó. Então, aqui tem alguns que estão, ele já faz tanto tempo que ficou claro até na foto, né, Henrique? Mas olha aqui, ó, eu tenho equipamentos que terão que ser feitas revisões 2 vezes ao ano, eu tenho equipamentos que é apenas 1 vez ao ano, e eu tenho equipamentos que precisam ser feitos, ou instalações que precisam fazer a cada 2 meses. Nós definimos isso como? Ou por orientação do fabricante, ou olhando a nossa ficha de manutenção das máquinas, a frequência que vinha dando problema. Colocamos aqui, ó. Quando chega no mês, e aqui, ó, é o mês de setembro, este é o mês de outubro, esse é novembro, e aqui ainda eu deixei de dezembro do ano passado, onde tem o post-it azul, é que o responsável pela máquina já executou a revisão preventiva. Então, fica de uma maneira clara, visual e fácil, eu fico sabendo que realmente as pessoas, ou o responsável pela máquina, fez a revisão no tempo recomendado, ou não. Ou não. Então, isso todos acabam enxergando. Esse painel está demonstrado aqui, ó, de uma maneira para que vocês possam enxergar daquele jeito que eu falei para vocês. Então, eu posso dividir isso por cor, vocês podem fazer da maneira com que vocês imaginarem. Será que eu tenho pouco equipamento, pouca máquina? Pode ser que cada cor seja uma UGB, pode ser que cada cor seja um equipamento em local diferente, coisas desse tipo. Então, vocês vão trabalhando para que isso se torne visual e de uma maneira fácil. Sandro, e se a recomendação do fabricante for por hora de uso da máquina e não por tempo, mês, como é que faz? Então, essa, por exemplo, acontece em trator. Normalmente, trator, se vocês forem pegar, é por hora uso. Então, eu tenho lá um equipamento que eu tenho por hora. Bomba de vácuo também, algumas bombas de vácuo vêm com orímetro. Pessoal, qual que é a chance de um funcionário ficar todo dia olhando o orímetro? Devia, mas o que nós vamos fazer durante um período, nós olhamos, por exemplo, num dia a gente olha quantas horas eu trabalho, em uma semana eu posso olhar quantas horas eu trabalho, e eu posso estipular isso para, olha, eu trabalho 10 horas por dia com esse equipamento, 5 horas por dia, a revisão é com 50 horas, eu só estou dando um exemplo aqui, ou com 5.000 horas, então em 100 dias eu vou ter que fazer a revisão. Neste quadro aqui, Henrique, são 3 meses. Em 3 meses, vocês vão dar uma antecipação, em 3 meses, vocês vêm e pimba, colocam aqui. Ó. E junto no post-it, vocês colocam em quantas horas deveria de ser. Chegou naquele, vocês vão pegar o post-it para trabalhar, para fazer a manutenção, vocês vão conferir o orímetro e vão falar, olha, ainda falta mais 2.000 horas, mais 1.000 horas, eu trabalhei menos do que eu deveria. Eu vou alongar mais um mês.
Essa é uma Esse das programa, né? maneiras. Muda o post-it de lugar. Eu tinha programado fazer em maio, chegou em maio, Isso. não usei a quantidade de horas estipulada. Ah, vou botar para junho, então. Mês que vem eu vejo. Mês de junho você vê de novo. Mas aí você não esquece e também não tem que ficar lembrando nada na cabeça, né? Exatamente. Exatamente isso. Bom, lembrem que essa manutenção preventiva, para que ela aconteça, ela precisa ser feita. Eu vou contar essa história aqui para vocês do Jorge. Ela precisa acontecer com o responsável. Pensem no pessoal, para aqueles que têm no negócio de vocês um local que a gente possa chamar de oficina. E eu acredito que todo negócio tenha isso, um local que nós chamamos de oficina, e que tem uma pessoa que é mais hábil em consertar, essa pessoa fica maluca. Pelo menos aqui em casa é assim, é o Eliseu. O Eliseu fica maluco, porque todo mundo chega a pedir coisa para o Eliseu. E todo mundo acha que o seu equipamento é de urgência extrema para que seja consertado. Não é assim? Pelo menos aqui funciona assim. O conceito que nós estamos passando para vocês agora é que o supervisor, o operador que trabalham com aquele equipamento, eles passam a ser responsáveis. E eles têm que orientar o pessoal da oficina quando eles não conseguem consertar, para que o pessoal da oficina ou conserte corretivamente ou preventivamente. E do painel de manutenção preventiva, olha que legal, esse aqui é o Jorge, pessoal lá do Bezerreiro. E em uma das reuniões diárias nossas aqui com os supervisores, o Jorge veio com uma anomalia do ventilador. E que a correia do ventilador estava, então, são 3 correias, novamente uma das correias tinha arrebentado, as outras afrouxam e aí o ventilador gira muito devagar. Ou seja, eu estou gastando energia e não estou produzindo vento. E ele chegou na reunião e falou, olha, putz, de novo, a frase do Jorge foi essa, de novo a correia do ventilador lá arrebentou. Eu não sei qual das 3 correias arrebentaram, se foi a que eu troquei, se foi a que foi trocada ou não foi trocada. Eu só sei que daí agora eu vou pedir isso aqui e vai levar um tempo, porque ainda tem 2 correias. Eu falei, é mesmo, Jorge? Ele falou, é. A pergunta que eu fiz para o Jorge, o ventilador é importante lá para o bezerreiro? Ele falou, Sandro, é muito importante. Eu falei, por que, Jorge, que é muito importante? Porque o ventilador ajuda a manter o conforto das bezerrinhas, principalmente das recém-nascidas. E agora, Sandro, é muito quente. Então, ela ajuda a manter a temperatura, ajuda a manter o conforto das bezerrinhas e, eventualmente, quando tem mosca, ela faz com que as moscas também não parem em cima das bezerrinhas. A mosca não fica na frente do vento, pessoal. Então, me ajuda dos 2 jeitos. E, se os ventiladores não funcionarem, eu vou ter uma chance muito maior de ter bezerrinha doente. Doente é bezerra com defeito, já aconteceu. Já aconteceu. Eu falei, bom, então isso é importante para as bezerras e é importante para quem, então, Jorge? Para mim. Falei, legal, Jorge. Vamos marcar uma reunião de trabalho à tarde. Eu e você. E no mesmo dia, à tarde, eu e o Jorge sentamos. Eu falei, Jorge, se o ventilador é de suma importância para você, o que mais é importante? E ele foi listando para mim os materiais e os equipamentos que eram importantes para ele, que ele lembrava. Ele falou, o pasteurizador, Sandra, a resistência do pasteurizador é algo importante. Quando queima a resistência, Sandra, eu não consigo pasteurizar, dá diarreia nas bezerras. O termostato do pasteurizador, Sandra, é algo importante, porque se ele não marcar direito, a temperatura vai leite muito quente, vai dar problema nas bezerras. E assim ele foi falando, as rodinhas das casinhas, Sandro, o trilho da casinha. E ele foi falando para mim quais eram máquinas, equipamentos e instalações que ele achava de suma importância, que quando dava uma anomalia, ele tinha problema com as bezerras dele. E nós fomos conversando, vendo as anomalias, e criamos o painel de manutenção preventiva do Jorge. Do Jorge. Com as coisas dele.
E ele começou a entender que o responsável por fazer uma manutenção que ele saiba é ele. Por exemplo, um desses post-its está escrito aqui, vocês não vão enxergar, que é verificar a vedação da resistência, que é simplesmente ver se a fita isolante que tem por volta da resistência não está ressecando e não está rachando, porque se jogar água ali, a resistência queima. É o principal fator que queima a nossa resistência do nosso pasteurizador. E de tempo em tempo, ele tem que verificar isso aqui, ó. E se ele conseguir fazer sozinho, ele vai colocar ok, 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 ou troquei a fita isolante, troquei a fita isolante. Ele fez a manutenção. Se é uma coisa que ele não consegue, ventilador, por exemplo, precisa de escada, precisa de chave, precisa de equipamento que ele não tenha, que é o Eliseu que tem, na data combinada, em setembro aqui, ó, ele pega esse post-itzinho, copia um igual, vem na manutenção corretiva do Eliseu na oficina, esse post-itzinho aqui, ó, ele vem na manutenção corretiva e coloca, Eliseu, precisamos fazer a manutenção. E o Eliseu sabe perfeitamente o que ele precisa fazer lá no setor do Jorge. Olha só, pessoal, nós estamos dando fluidez para que as máquinas e equipamentos não quebrem. Nós estamos fazendo com que, primeiro, os operadores e os supervisores cuidem, olhem, zelem e conservem os seus equipamentos. Só que para que eles façam isso, nós temos que organizar. E nós organizamos como? Por meio da ficha da máquina e por meio do painel de manutenção preventiva. Depois disso, precisa ser consertado. Que jeito que nós organizamos o conserto de toda essa estrutura nossa que nós temos? Por meio do painel de manutenção corretiva. Isto faz com que, primeiro, tudo aquilo que quebre volte a funcionar o mais rápido possível. Segundo, faz com que a gente entenda qual é a frequência que estamos tendo problema. Terceiro, passamos a atuar para que não ocorram as quebras. E isso descentralizado, não está em cima de uma única pessoa.